Na aula de hoje, nós vamos falar de circunferências e cônicas. E quando a gente trata esse tema, é comum associar a palavra cone. O que se pensa quando falamos a palavra cone? No cone de trânsito, no cone da casquinha de sorvete, no cone do chapeuzinho de aniversário. E essa ideia de cone que a gente já possui nos ajuda a entender o que é uma superfície cônica. Então, imagine duas retas que vão ter que ter as seguintes condições: concorrentes no ponto P, não perpendiculares, R fixa e a G girando em torno da reta R. Essa situação está representada aqui. Em vermelho eu tenho a reta R fixa e azul a reta G que vai girar. As duas estão cortando no ponto P, por isso são concorrentes. E aqui esse ângulo não é 90 graus, por isso não são perpendiculares. Atendida todas essas situações anteriormente colocadas, vamos verificar como que fica quando a reta G gira em torno da reta P. Perceba que vai se formando ali uma superfície, certo? E essa superfície é conhecida como superfície cônica. Então, aqui as etapas: as duas retas concorrentes, a reta G girando em torno da reta R e obtendo a superfície cônica. A reta G, que girou para gerar a superfície cônica, é chamada de geratriz. E essa figura final, que parece dois cones encaixados um em cima do outro, é uma superfície cônica de duas folhas, justamente porque tem uma parte inferior e uma parte superior. Entendido o que é uma superfície cônica, a gente pode imaginar um plano cortando essa superfície cônica. Existem várias formas disso acontecer. Quando esse plano cortar a superfície cônica perpendicular à reta R, lembrando que a reta R era a reta fixa, vermelha, que ficava no centro ali da superfície cônica, quando ele cortar perpendicular à reta R, nós vamos obter como resultado uma curva de uma circunferência. Observe as etapas dessa animação. Primeiro eu tenho a superfície cônica, em seguida eu tenho o corte perpendicular e aqui fica visível a formação da circunferência. Para o corte perpendicular à reta R, nós vamos obter uma circunferência. Um outro corte possível é um corte oblíquo, cortando apenas uma parte da superfície cônica, ou superior ou inferior. Observe que agora a gente não vai ter uma circunferência, a gente vai ter uma outra curva. Vamos ver as etapas dessa animação. A partir da superfície cônica, aqui o plano oblíquo, e essa figura que foi obtida aqui é uma curva chamada elipse. Ela é ovalada, tudo bem? O próximo corte, ele vai pegar as duas partes da superfície cônica, tá? As duas folhas. Vamos acompanhar como que funciona, como que fica esse corte a partir da superfície cônica. Aqui a gente observa que vai pegar na parte superior e na parte inferior. E também vamos gerar uma curva aí. Essa curva, ela recebe o nome de hipérbole. Então, aqui nós temos a superfície cônica, o plano cortando e a curva que representa a hipérbole. E por último, quando cortar a nossa superfície cônica,
Um plano paralelo à geratriz, lembra da geratriz? É a reta azul. Nós vamos obter uma outra curva, uma curva que a maioria das pessoas conhecem por nome já. A curva que nós vamos obter com esse corte é uma parábola. Vamos ver as etapas dessa animação. A superfície cônica, o corte paralelo à geratriz e aqui a formação da parábola, que é a curva resultante desse corte. Cada uma dessas curvas que foram apresentadas, a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola, são trabalhadas no plano cartesiano em geometria analítica, onde nós vamos apresentar as equações das retas de cada uma dessas curvas. E esse é o conteúdo das nossas próximas aulas. Até lá, obrigada!